Olá, surdos que ouvem, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é inspirado num pedido recorrente que eu recebo de um membro do Clube dos Surdos que Ouvem, a Babi, que eu já conheço há muitos anos. E a Babi volta e meia me manda mensagem pelo Instagram falando que eu deveria fazer conteúdo em inglês. E eu concordo com ela. Só que é muito engraçado porque, apesar de concordar, esse pedido me toca num lugar de muita vulnerabilidade. Como assim? Eu vou explicar para vocês. Passei a vida toda perdendo minha audição, demorei 16 anos até ter um diagnóstico e eu fui de fato me interessar pelo idioma inglês quando eu entrei na adolescência, só que aí eu já tinha surdez moderadamente severa, não tinha meu diagnóstico, não usava aparelho auditivo, então tinha muita dificuldade para ouvir e entender as coisas em inglês, precisava de total apoio, tanto da leitura labial quanto de ler o que a pessoa estava falando. Então foi bem no início aí de séries e filmes com legendas na net, que eu sou uma pessoa antiga, sou do tempo da net, tá, gente? Netflix é uma coisa muito nova e sou bem mais antiga do que isso. Então, assim, era um grande desejo de aprender. Eu tinha inglês só na escola, acho que 1 ou 2 vezes por semana, aquela aulinha bem fraca, que durava 40 minutos, não dava tempo de treinar ouvido, nada. E não tinha grana para fazer cursinho, até a minha avó me colocou no cursinho, mas eu acho que foi só um semestre, depois a grana acabou e eu tive que me virar por conta própria. Se eu quisesse aprender, a bola estava comigo, eu tinha que dar um jeito. E eu dei um jeito, mas eu dei um jeito dentro do possível, que na época era o quê? Eu comprava revistas na banca em inglês, como se fosse revista Capricho, nem sei se ainda existe, chamava Seventeen, e eu ficava traduzindo. E eu chegava em casa e assistia TV e botava nos seriados em inglês, ouvia, acompanhando as legendas e tentava adquirir o máximo possível de vocabulário. Só que o que acontece? Isso foi em 1997, por aí. Eu só fui ouvir e entender as coisas em inglês sem grande dificuldade quando eu fiz o implante coclear. Então, isso tem 10 anos. Esse ano agora, mês que vem, eu completo 10 anos de audição biônica. Foi aí que eu recuperei, tive acesso, pela primeira vez na vida, a ouvir e entender em inglês, sem o desespero da necessidade da leitura labial. Isso mudou muita coisa dentro de mim, porque eu sempre fui apaixonada pelo idioma inglês, tanto que fiz tudo o que pude e não pude para ficar forte na parte escrita, que era o que estava ao meu alcance. Às vezes falo para vocês lá no Instagram, muita gente fica, ai, não sei inglês, ai, eu sou surdo, ai, é muito difícil. Cara, quem quer dá um jeito, senta e estuda. Eu dei meu jeito, peguei uma revista, peguei um dicionário, peguei os livrinhos ruins da escola e fui aprender. Então, se eu conseguir fazer isso, você consegue também. E não adianta focar no que você não consegue. Então, eu vejo muita gente obcecada com a parte de ouvir, mas a parte escrita tá fraca, não tem vocabulário suficiente, não treinou leitura labial, vai fazer o que tá ao teu alcance. Então, beleza, eu fiz o que estava ao meu alcance, fiquei forte no que eu conseguia ficar, e quando voltei a ouvir, tive que começar a treinar o ouvido. Fiz muito isso com música, eu ouvia muita música no início do implante, mas eu nunca fui uma pessoa musical, então eu acabei abandonando isso aí. E apesar de amar o inglês, eu só me vi forçada a abrir a boca e começar a tentar falar alguma coisa em inglês quando eu venci aquela competição global do Facebook, que se você é mais das antigas aqui acompanhou. E, de repente, eu estava num palco do evento ao vivo, transmitido pela TV das Nações Unidas, em Nova York, sendo entrevistada ao vivo e tendo que me virar. Eu tremia, eu suava. Tem esse vídeo na internet aí, talvez vocês consigam caçar e achar, mas eu tô pingando de nervoso. E ali, naquele momento, eu vi que não tinha mistério. Por exemplo, a galera que venceu esse concurso junto comigo eram 5 pessoas de diferentes continentes. Então tinha eu, tinha um francês, tinha um africano, uma indiana e uma americana. E aí, gente, eu não era a única pessoa ali que tinha um sotaque macarrônico, que errava, que não sabia a pronúncia das palavras, que perdia o pensamento e que não respondia tudo, ó, pá, a jato.
eu estava num ambiente que era favorável a cometer erros. E foi assim que eu fui perdendo o medo de abrir a boca e falar. E eu percebo que hoje, por exemplo, quando eu tentei fazer esse vídeo para colocar no YouTube, eu tive que fazer 20 versões dele até olhar para uma e pensar, beleza, essa eu tenho coragem de publicar. Por quê? Porque eu acho que isso toca nesse lugar de vulnerabilidade, que é, primeiro, admitir que, embora eu domine a língua inglesa, né, modalidade escrita, na leitura labial, em 1000 situações, o meu inglês falado está muito longe de ser um inglês fluente, perfeito, porque isso requer prática constante, diária. Como tudo na vida, quanto mais você se dedica, quanto mais horas do seu dia você gasta naquilo, mais melhor você vai ficar naquilo. Então, assim, desde 2020 eu não tenho mais na minha vida essa prática diária de falar em inglês com alguém. Não tem, isso saiu da minha vida, eu vivia durante metade do ano de 2018, todo o ano de 2019 e uma parte de 2020, pulando de reunião em reunião o dia inteiro em inglês. Então, meu inglês era muito melhor naquela época e foi muito legal essa experiência de perceber que para com esse medo, para com essa frescura. Se você abrir a boca e falar, se você ousar falar, você vai melhorar. É impossível não melhorar. Com implante, sem implante, do jeito que for. E se tem uma coisa que os meus colegas daquela época do Facebook me ensinaram, é que a gente não tem que ter vergonha nenhuma de tentar se comunicar. Se você não nasceu naquele país, você jamais será fluente, zero sotaque. Isso não existe, a não ser para crianças muito pequenininhas que entram aí em escolas bilíngues, aprendem uma segunda língua junto com a língua materna delas e conseguem se desenvolver aí uma fala quase perfeita sem sotaque. Mas por que essa obsessão? Eu acho que isso é muito coisa de brasileiro. Ai, não pode ter sotaque, não pode falar errado. Não... Gente, olha só. Eu moro no Rio de Janeiro, qualquer gringo que eu encontro aqui que vem pra cá, todos eles têm sotaque e eles ficam aqui às vezes 10, 20 anos e não perdem o sotaque. Então, às vezes a gente precisa desapegar dessa maluquice, essa obsessão de achar que quando tudo estiver perfeito, quando eu for capaz de abrir a minha boca e falar tudo sem erros, sem sotaque perfeitamente, beleza, farei. Não. Eu fiquei pensando nisso hoje, sabe? Que me toca nesse lugar de aquela dor antiga da surdez. É uma coisa que eu nunca dominei, eu nunca tive oportunidade de dominar. Meu sonho sempre foi ir estudar fora, morar fora, mas minha família não tinha condições, então eu nunca pude realizar esse sonho. E por N motivos que não cabe agora ficar chorando leite derramado, não tive a coragem necessária no tempo em que era possível fazer isso. E hoje em dia me deleito quando posso viajar e tentar praticar e me sinto muito bem, é muito legal. Quem é membro do clube recebeu aí alguns diários de viagem que a gente foi aos Estados Unidos nas últimas semanas e vivi algumas situações interessantes lá relacionadas a isso do falar. Então, uma delas, inclusive, que eu relatei foi que o Daniel, que é meu enteado, que a gente estava junto, em algumas situações ele perguntava para mim, quer que eu desenrole, quer que eu fale? Porque ele fala inglês super bem. E eu falava, não, se eu precisar de ajuda, eu te peço. E aí ele falava, beleza, então, tô na retaguarda aqui. E eu ia, eu me comunicava, e as pessoas entendiam, e estava tudo certo, porque a gente acaba, de muitas formas, sendo convidado a não tentar, não falar, não abrir a boca. Ah, eu sou surdo, eu já tenho um sotaque, minha voz já é diferente, ainda vou querer me fazer de besta em falar em outra língua. Por que não? As pessoas se limitam muito, eu já me limitei muito nessa vida. E hoje em dia, com 42 anos na cara, eu tento fazer esse exercício de fugir disso, fugir da limitação, fugir da vergonha, fugir do medo, fugir do perfeccionismo, sabe? Então, assim, o videozinho, o inglês, eu olhei e pensei, beleza, macarrão. Aí depois que você posta, você acha erros. Ah, tá, eu podia ter falado melhor assim. Olha essa palavra, eu sei a pronúncia certa, por que eu falei desse jeito? Cara, começa. Então, fiquei pensando demais nessa questão onde a surdez te pega pelo pescoço, na vulnerabilidade, mesmo quando você está numa situação como a minha, que a reabilitação auditiva
me bota nesse lugar em que eu navego por infinitas situações, esquecendo que sou surda, porque é quase como se a surdez desaparecesse com o que a tecnologia faz por mim, mas em vários momentos ela volta. E aí eu percebi também o seguinte, não sei se vocês já pararam para pensar sobre isso, mas no meu caso, que sou gaúcha, apesar de já estar morando no Rio de Janeiro há muito tempo, na hora que eu vou falar, parece que vem todo o meu gauchismo pra fora e eu falo de um jeito, assim, muito muito carregado e a boca muito... E aí, cara, isso é treino, sabe? Aí eu fiquei pensando na Babi, nesses pedidos que ela me faz, nos conteúdos que eu sinto falta de ver, por que que eu não faço esses conteúdos? Aí eu penso, é porque eu travo na hora de falar inglês, é porque eu penso rápido em inglês, mas a minha boca não acompanha e ela tenta acompanhar e aí sai errado e ai meu Deus, eu vou postar esse monte de coisa com sotaque, falando errado, ai socorro. E volta e meia acontece também de eu falar alguma coisa em inglês que eu não tenho memória auditiva super vasta, apesar de ficar tentando assistir vídeos e séries com o Bluetooth no celular, no implante todos os dias, que é possível, porque nem todo dia é possível, eu não tenho uma vasta memória auditiva em inglês. Então, volta e meia eu me vejo numa situação em que eu leio a palavra e penso, como que pronuncia isso? É I ou A? Sabe? Tipo, é leaves or lives? Hoje mesmo, por exemplo, uma frase que eu falei no vídeo era... como é que era a palavra? As pessoas não percebem. Em inglês escreve notice. E eu pensei, meu Deus, como pronuncia isso? Aí sabe o que eu fiz? Sabe como que eu resolvi? Eu joguei lá no Google Translator, apertei aquele botãozinho que o Google Translator repete em voz alta para você e pensei, beleza, agora eu já sei qual é a pronúncia certa. Mas aí eu tive que praticar 35 vezes até o meu cérebro gravar a pronúncia, porque ele me levava a falar do jeito errado. Então tem muito isso, a falta de memória auditiva, a falta de prática, a falta de ficar treinando o ouvido. No que a gente bota foco, essa coisa cresce. Então, só para compartilhar aí que a intenção é voltar a fazer isso, e aí até estou pensando em fazer, juntar várias coisas, juntar o amor que eu tenho pela escrita, que infelizmente esse ano eu não consegui praticar o quanto eu gostaria e deveria, a vida atropela. Juntar isso, juntar a vontade de praticar o inglês, juntar a vontade de colocar mais vídeos aqui. Eu recebo todos os dias um negócio muito legal por e-mail para escritores, com frases de escritores célebres e tal, encorajando escritores em inglês. Então, acho que eu vou começar a fazer videozinhos falando essas frases em inglês como forma de melhorar, como forma de inspirar você que está aí assistindo esse vídeo louco para aprender inglês, não sabe nem como é que faz para começar. Começa, pega um dicionário, pega um livro, pega uma revistinha e mete o pau, porque vale a pena. Tem uma coisa que amplia a nossa mente, a nossa visão, a nossa cabeça, a nossa vida, as nossas possibilidades em todos os sentidos, especialmente profissionais, é o inglês. Então, vale a pena fazer esse investimento de tempo aí. É isso, um beijo para vocês. E se você é novato aqui, vem para o Clube dos Surdos que Ouvem, os links estão aí no canal.